As heresias não param. Você sabe quais são as 3 heresias que mais estão crescendo neste momento na América Latina? Antes de tudo, boa tarde. Então fique e você vai ouvir. Interessante. Olá, eu sou Edgar Escobar. Como estão, amigos da Bíblia Libre? Sim, senhores, aqui seguimos denunciando heresias, falsas doutrinas e, acima de tudo, aqueles que estão anunciando novos evangelhos para desmenti-los biblicamente. E existem muitos e muitos tipos diferentes de heresias que ouvimos todos os dias. No entanto, há algumas que são mais extremas do que outras, e algumas que estão ganhando mais repercussão do que outras. Hoje veremos 3 dessas que estão sendo muito extremas, que são velhas heresias que ressurgem com o passar do tempo e dos anos. E que estão se tornando muito populares? Claro que sim, infelizmente. Vamos começar. Número 1. Jeová é o Deus de Israel, mas não o Deus Criador. Há 3 anos, no programa Los Reptilianos, convidaram um homem que se autodenominava El Iluminado. Ele é cristão evangélico e vem hoje nos falar sobre Jeová a partir da sua cosmovisão. Deveria se chamar o Eliminado, e foi isso que ele afirmou. Por exemplo, há pessoas que dizem que Jeová é Satanás, outros dizem que Jeová é o Pai, ou seja, a maioria diz que Jeová é o Pai, mas não há um fundamento bíblico que nos mostre que Jeová é o Pai. Que um raio me parta se isso não for verdade. Não satisfeito com isso, o Iluminado disse que Jeová e Elohim eram 2 deuses diferentes. Mas acontece que desde a leitura das Escrituras estamos vendo 2 divindades atuando, que são Jeová e Elohim, 2 divindades diferentes. Totalmente falso, mais falso que minha avó fazendo motocross. Ou seja, a ideia geral é a seguinte: Jeová é o Deus de Israel, mas Jeová não é o Deus Criador. O Deus Criador é Elohim. Elohim são vários deuses. Em poucas palavras, de certa forma, eles estão pregando uma espécie de politeísmo completamente contrário à palavra do Senhor. Por isso colocamos o primeiro vídeo. Definitivamente essa não é a cosmovisão cristã evangélica, não é a cosmovisão protestante, de forma alguma. Neste vídeo, então, ele ficou extremamente envergonhado. Tentaram fazer uma entrevista com ele, mas o homem nunca conseguiu expor seus argumentos. E o pouco que ele disse entrava em uma contradição absolutamente absurda. No entanto, vimos como hoje eles voltam novamente com esse probleminha de não entender muito bem o que ou quem é Jeová e o que ou quem é Elohim. E bem, vocês já sabem o que algumas igrejas acabam pregando sobre esse tema. Agora, a palavra Elohim é usada para falar de Deus. É um termo evidentemente no plural, no entanto, não está falando nem de anjos, nem tampouco está falando de muitos deuses. Porque quando se usa Elohim, também se usa o verbo ao redor dessa palavra no singular, não no plural. Vou dar um exemplo. Gênesis 1:1. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Não diz, no princípio, Elohim criaram os céus e a terra. Não. Diz, criou os céus e a terra. É o Elohim, que está no plural, que criou, que está no singular, uma ação de um só. Então parece uma contradição, mas não é nada mais do que a manifestação da pluripersonalidade de Deus. Deus é um só Deus verdadeiro, que obviamente também entendemos em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que você, unicista, não gosta disso, mas fazer o quê é o que a Bíblia ensina. Na verdade, a Bíblia muitas vezes usa as 2 palavras, tanto YHWH, que é traduzido na Reina Valera como Jeová, e em outras Bíblias como Yahweh, que é possivelmente a forma correta de pronunciá-lo, embora na verdade a forma correta de pronunciá-lo tenha se perdido. Simplesmente não tinha vogais e eles não pronunciavam o nome do Senhor, então não sabemos exatamente como soava. Mas o tetragrama YHWH é o que traduzimos como Jeová ou como Yahvé. Então, essa
Essa afirmação, esse YHWH, aparece muitas vezes ao lado de Elohim, mostrando claramente que evidentemente são o mesmo. Por exemplo, Gênesis 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que Jeová Deus, e esse Deus aí em hebraico é Elohim, fez a terra e os céus. Ou seja, IHWH. Logo em seguida aparece Elohim. Os dois são o mesmo. Gênesis 2, versículo 7. Então Jeová, Deus formou o homem do pó da terra. Mas não é só isso. Mas além disso, a Bíblia é absolutamente clara ao afirmar que quem formou os céus e a terra não foi apenas Elohim, como já vimos em Gênesis, mas é evidentemente o próprio Jeová. IPHUKWH. Veja o que diz Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Jeová. Tu fizeste os céus e os céus dos céus com todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles existe. E tu dás vida a todas essas coisas, e os exércitos dos céus te adoram. É ele quem fez tudo. Quem? Jeová. E quem é que diz em Gênesis que fez tudo? Elohim, ou seja, Elohim e Jeová são o mesmo. Perfeitamente claro e entendido. E é preciso dizer que Elohim não é usado exclusivamente para Deus. Elohim, em algumas passagens, é usado para se referir a anjos, em outras passagens, simplesmente a juízes, porque nos fala de uma capacidade de julgamento, da capacidade de julgamento do próprio Criador. Assim, embora na maioria das vezes se refira ao Senhor, dependendo do contexto, a palavra pode ser usada em outros contextos, Elohim, mas é um dos muitos nomes que o nosso Deus tem. Ele não é chamado apenas de Elohim, não é chamado apenas de Jeová, ou Yahweh, ou YHWH, mas também de Rafa, El Shaddai, certo? É chamado de Adonai, é chamado de Olam. Existem mais de 25 nomes diferentes para Deus. Isso contando apenas os nomes diretos, porque há uma série de nomes que indicam mais as suas ações e podem ser mais de 100 em toda a Bíblia. Então, o quê? Existem 100 deuses porque não são os mesmos, e tudo isso... Tem gente que definitivamente não estuda a sua Bíblia e não sabe o que inventar para dizer que Deus mostrou e revelou, etc, etc, etc. Ai, meu Deus. Heresia número 2. Jeová não é o pai de Jesus. Sim, senhores, e essa está se tornando extremamente popular. Pessoas que afirmam que Jeová não é o pai de Jesus. Ouça essa garota. Jeová não era o pai que Jesus veio nos revelar. E também Jesus não é Jeová do Antigo Testamento. Porque se Jeová e Jesus fossem o mesmo, então Jesus seria mentiroso. No Antigo Testamento, Jeová se mostra como um Deus zeloso, vingativo, sanguinário, ordena guerras, extermínio e sacrifícios de sangue. Mas quando Jesus aparece, a mensagem é totalmente diferente. Amor, misericórdia, perdão, um pai cheio de bondade, que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Não há um único versículo onde Jesus diga que Jeová é seu pai. Jesus se referia ao seu pai como Abba, que significa pai, e mostrava um caráter totalmente oposto ao de Jeová. Jeová dizia: eu sou um Deus zeloso que visita a maldade até a 3ª e 4ª geração. Jesus dizia: perdoe 70 vezes 7. Você percebe a diferença? Se Jeová e o pai de Jesus fossem o mesmo, então Jesus teria se contradito. Pelo contrário, ele veio nos revelar o Deus verdadeiro, que estava oculto por trás de séculos de medo e manipulações. Se Jeová fosse o pai de Jesus, então Jesus seria mentiroso, diz ela. Supostamente, ela encontra uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento, Jeová, e o que Jesus diz. Isso é uma heresia muito, mas muito antiga, chamada marcionismo. Marcianismo? Uma heresia de marcianos? Não é marcianismo, é marcionismo. Estou falando de Marcião, um antigo herege que pregava exatamente isso, que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Mas vamos analisar isso à luz das Escrituras. A primeira coisa que tenho que dizer é que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Então, Jeová do Antigo Testamento não é o Pai? Sim, Jeová do Antigo Testamento é o Pai. Jeová do Antigo Testamento é o Filho. E Jeová do Antigo Testamento é o Espírito Santo. Porque o que nos mostra é a divindade. E como o Filho é Deus,
o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, então Jeová pode ser perfeitamente aplicado aos três. E vamos demonstrar isso. Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para Jeová, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Veja como Isaías está dizendo que deve preparar o caminho para Jeová. Isso se cumpre no Novo Testamento. Mateus 3:3. Pois este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. De quem João Batista está preparando o caminho? Pois é de Jesus. E o que Isaías dizia? Que esse Elias que havia de vir prepararia o caminho de Jeová. Conclusão? Jeová e Jesus são o mesmo, porque Jesus é Deus. Não são a mesma pessoa, são o mesmo Deus verdadeiro que é diferente. Joel 2:32. E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Quem vai ser salvo? Aquele que invocar o nome de Jeová. Agora, Paulo, falando de Jesus, usa esse texto e diz o seguinte, Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor Jesus, o nome de Jeová, é o nome acima de todo nome que se possa nomear. Ou seja, o nosso Deus. Deus é quem dá a salvação. Jesus Cristo é Jeová e podemos usar uma grande quantidade de versículos para demonstrar isso. Mas também podemos usar uma grande quantidade de versículos para demonstrar que, ao mesmo tempo, esse termo é utilizado para o Pai. Agora, segundo essa moça, Jeová não era o Pai que ele veio revelar. Que Jesus veio revelar outro Pai diferente e não Jeová. Mas isso é contrário ao que o próprio Jesus afirmou. Veja o que diz João 2,16. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui e não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Ele afirma que a casa de seu pai é o templo. E o que o Antigo Testamento nos diz? A casa de quem é o templo? Jeremias 7,11. É uma caverna de ladrões diante dos vossos olhos, esta casa sobre a qual é invocado o meu nome. Eis que também eu vejo isso, diz Jeová. O templo é o templo de Jeová. E Jesus diz: esta é a casa de meu pai que vocês transformaram em caverna de ladrões. Conclusão em regra de 3 e silogismo básico. Jeová é o pai também de Jesus. Jeová é usado como um termo para se referir ao Pai de Jesus, ao mesmo tempo em que é um termo para se referir ao próprio Jesus. Tenhamos em mente que os próprios judeus diziam que Il, Gagav, H, sim, eles não pronunciavam o nome, não diziam Yahweh, não diziam nada disso, mas eles diziam que ele era o Deus de Israel, era o Deus deles. E veja o que Jesus diz, João 8:54. Jesus disse: se me glorifico, minha glória nada é. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vocês dizem ser o seu Deus, aquele que vocês dizem ser o seu Deus. Quem os judeus diziam que era o seu Deus? Pois o Jeová do Antigo Testamento. Eu desisto e não brinco mais. É que o Deus do Antigo Testamento, esse era cruel, pessoas morriam, matou muita gente. Já Jesus é bom. Isso é uma caricatura do que a Bíblia realmente revela. No Antigo Testamento não é mostrado apenas o juízo divino, também é mostrado o amor e a misericórdia de Jeová em muitas ocasiões. Basta olhar para Nínive. Mas não só isso, o Novo Testamento não revela apenas um Jesus Cristo amoroso e misericordioso que quer salvar. Não. Jesus falou do inferno quase mais do que de qualquer outra coisa. Jesus falou da ira de Deus, do Pai. Jesus falou do juízo eterno. Jesus falou do choro e do ranger de dentes. E disse que isso era totalmente justo. Algumas pessoas enfatizam coisas que a Bíblia não destaca. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento mostram claramente tanto a graça quanto a ira. Tanto misericórdia quanto juízo justo. As duas coisas estão lá, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas não existe um único versículo que diga que Jeová é o Pai de Jesus. E esse é o pior dos argumentos. Quem faz isso, primeiro, não leu sua Bíblia e, segundo, não conhece nem um pouco de onde veio a Bíblia. O Novo Testamento foi escrito em grego. Sim,
No grego, toda vez que aparecia H, viu H, eles mudaram para Senhor. Simples assim. Não tinha como traduzir isso. Como vamos traduzir? Então colocaram Senhor e pronto. Então você vai encontrar na tradução que os apóstolos usavam e que o próprio Jesus cita, que é a Septuaginta, que era a tradução para o grego, que não aparece Jeová, mas sim Senhor. Por isso, os versículos que no Antigo Testamento a gente pode ler como Jeová ou como Yahvé, quando aparecem no Novo Testamento, não aparecem com esse nome. Mas aparece Senhor, porque estão traduzidos da Septuaginta. Por isso não existe nenhum versículo que diga Jeová, assim literalmente, porque pensam como se o nome tivesse que aparecer no Novo Testamento. Mas obviamente não é assim. Eles estão usando simplesmente o conceito de Senhor. Exigir que Jesus diga literalmente Jeová é meu Pai em uma frase é simplesmente uma armadilha linguística vil. Agora, para essa querida amiga, lembrem-se que Jesus disse que os salmos, a lei e os profetas falaram dele. Do que Jesus está falando? Obviamente do Antigo Testamento, da maneira como os judeus dividiam o Antigo Testamento. E ele diz que tudo isso falava dele. Agora todo o Antigo Testamento fala da obra de Jeová. Então se Jeová não é o pai de Jesus, se é um Deus diferente, então Jesus mentiu. Aí sim ele mentiu. Mas não, ele não mentiu, porque simplesmente é o mesmo. Número 3. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Agora também está na moda simplesmente ver Jesus como um herói moral e ético. Negar que ele morreu pelos nossos pecados, imagine, ouça esse rapaz. Ele foi morto por afirmar, Deus e eu somos um. Fariseus e romanos questionaram, você é o filho de Deus? Então prove, liberte-se da cruz. E como Jesus é amor incondicional, ele disse, eu vejo todos como iguais, até mesmo meus inimigos que vão me matar são meus irmãos. Por isso não preciso me defender de ninguém. Esse foi o sentido da cruz. Não foi que ele morreu pelo nosso pecado, nem Jesus. Essa ideia é bem de Paulo. E de alguns apóstolos, que por serem apóstolos de Jesus, não quer dizer que realmente tenham entendido a mensagem de Jesus. Quando Jesus morre, os apóstolos e todos ficam confusos. Como assim? O Filho de Deus é nosso mestre? O que fazer agora? Então, para encontrar uma explicação para esse final trágico de Jesus, concluíram, e principalmente Paulo concluiu que Jesus havia morrido pelos seus pecados. E essa é uma das piores coisas que prejudicou a humanidade durante séculos, porque isso faz com que toda a humanidade se encha de uma das frequências mais terríveis no ser humano, que se chama culpa. Bem, isso é uma completa heresia. Não contradiz algo secundário. Tudo o que falamos aqui são heresias, obviamente. Mas essa é muito grave, porque está tocando em um tema fundamental da fé. Se Cristo não morreu pelos nossos pecados, então continuamos sendo pecadores. E se continuamos sendo pecadores, estamos condenados. Se estamos condenados, o cristianismo perde sentido. Melhor desligar tudo e ir embora. Para que serve o cristianismo? Essas pessoas veem Jesus simplesmente como um exemplo moral, como um grande homem que deixou um exemplo de conduta que devemos seguir. Mas a Bíblia tem um discurso completamente diferente. Mente diferente. Esse homem afirma que Paulo e os apóstolos não entenderam a morte de Jesus e inventaram a ideia de que ele morreu pelos nossos pecados. Mas ele se esqueceu de ler o Novo Testamento, onde é o próprio Jesus quem afirma que morreu pelos nossos pecados. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E não só aí. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Resgate. Ele é um redentor. Ele nos salvou dando a sua vida. Por quê? Porque satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia está ensinando. Não está dizendo que ele foi simplesmente um exemplo moral. Não está dizendo que era um revolucionário que estava contra o Império Romano, simplesmente, e que o Império Romano o matou por estar contra o Império. Não. Tanto romanos quanto judeus sacrificaram o Senhor. Eles decidiram, todos nós somos responsáveis. Mas Jesus entregou sua vida voluntariamente. Ele disse, ninguém tira minha vida, eu a entrego. Se ele quisesse, teria impedido, mas não quis. Por quê? Porque ele ia pagar exatamente pelos nossos pecados, o justo pelos pecadores.
O próprio João Batista já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Mas é claro, esse pessoal que agora ataca Paulo diz: não, isso foi invenção de Paulo. O culpado é esse Paulo que inventou todo o cristianismo. O próprio Paulo diz que não inventou nada. 1 aos Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Esse texto derruba completamente tudo o que esse rapaz está dizendo, porque ele diz: primeiro, eu não estou ensinando nada que eu tenha inventado, eu recebi isso. Ninguém sequer me ensinou isso. Deus, o próprio Cristo, me revelou isso. Eu recebi dele. Ele me disse. O que ele me disse? Que ele morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Agora, ele usa a fonte. A fonte são as Escrituras. As Escrituras anunciavam sua morte expiatória. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento apontam para o pagamento, através da morte, pelo pecado do povo de Deus. Quando sacrificavam os cordeiros, estavam pagando pelos pecados do povo. Agora é um único cordeiro, uma vez por todas, um único sacrifício, porque o seu sangue poderoso e eterno paga pelos pecados de todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. É simples assim. Todo o sistema religioso judaico, quando estudamos, aponta para a morte sacrificial de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Tudo aponta para lá. 1 de Pedro 2, 24. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pela sua ferida fostes curados. Então você não pode colocar a culpa só em Paulo. Pedro também afirmou isso. E não só Pedro, João também afirmou isso. Apocalipse 1.5. E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue. Desculpe, não há o que esse homem diz aqui. Vários discípulos ficaram confusos. O que faremos agora que mataram Jesus? Não, na verdade, Jesus anunciou 3 vezes que iriam matá-lo. Embora isso tenha sido um choque para eles e tenha sido bastante duro e difícil quando aconteceu, não foi exatamente uma surpresa. Ou seja, eles sabiam que Jesus Cristo iria morrer. Eles também sabiam que ele ressuscitaria. E também foi um choque que ele ressuscitasse, mas eles sabiam que era isso que Jesus iria fazer. Jesus já tinha dito isso a eles várias vezes, mas essas novas heresias que estão muito na moda querem colocar Paulo contra Jesus. Paulo versus Jesus. 2 ideias diferentes. Paulo versus o resto dos apóstolos. Não, Paulo não inventou nada. Quando você lê seriamente o livro de Atos e começa a ler as cartas paulinas, você percebe que Paulo nem sequer tinha a autoridade mais importante no mundo antigo. Era, ele mesmo diz, o menor dos apóstolos. Ele era o apóstolo dos gentios. E muitas vezes foi até rejeitado pelos próprios cristãos e humilhado por aqueles que se faziam passar por grandes apóstolos ou, como ele os chama, os superapóstolos. Ele não era essa autoridade que essas pessoas veem como o Paulo que está inventando uma nova religião, não. Era um servo humilde que tinha a revelação de Jesus Cristo, porque era de fato um apóstolo e que estava transmitindo essa revelação para a igreja. Com humildade, com simplicidade de coração e demonstrando isso com milagres, com sinais, para comprovar que o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, que estava sobre Pedro, que estava sobre João, que estava sobre todos os outros apóstolos, também estava sobre ele, mesmo que ele não tenha sido um dos 12 originais. Mas claro, essas pessoas tentam mostrar antes um Jesus místico, um Jesus filosófico, um Jesus sábio, exemplo moral, mas não um Jesus que é Deus. Qualquer doutrina que diminua um pouquinho Jesus é uma heresia. Jesus é nada mais, nada menos e nada mais do que o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade feita homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Isso é o que todos os cristãos sempre acreditaram em todos os tempos. Você conhece outras doutrinas que agora estão se infiltrando nas igrejas e que estão se tornando muito populares? Deixe-as nos comentários para compartilhar nas redes sociais e não perca nossos vídeos. Esta semana temos muitos vídeos.
Compartilhe, curta, comente, nos ajude a alcançar mais pessoas que estão sendo confundidas com todas essas coisas absurdas. Deus os abençoe, guarde e obrigado por estarem conosco na Bíblia Libre.